Meus amigos, muito bom dia a todos que fazem conosco as reflexões semanais. E diante desse momento que vivemos, rogamos a Deus, não é? Que encha os nossos corações de muita confiança de que tudo vai melhorar e, sobretudo, muita paz também. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre os valores. E é justamente baseado nos valores que nós elegemos que verdadeiramente nós estabelecemos como vamos viver, o que faremos nessa existência e como faremos. Então nós vamos começar compreendendo um pouquinho o que é que nós chamamos de valor. Ora, tudo aquilo que as pessoas, não é, priorizam, entendem que para si é importante, essas coisas passam a ter valor. E aí, naturalmente, nós vamos escolhendo aqueles valores que são bons para nós e aquelas coisas que têm pouquíssimo valor. Então, na fala de Raul Teixeira, que é um grande palestrante espírita, ele diz que aí surge um conceito psicológico chamado escala de valores. E sim, todos nós, não é? Desde o berço até esse momento, nós vamos construindo a nossa escala de valores. Ou naquela ordem, não é? Do que é mais importante para o que é menos importante, ou o inverso. E é um conceito relativo porque o que uma pessoa escolhe como tendo valor e vai criando a sua escala de valores, para outro é bem diferente. Mas é importante que nesse estudo a gente vá percebendo as consequências, não é? Os impactos dos valores que nós elegemos importantes e principalmente como eles vão definir a nossa jornada aqui na pátria terrena. E quais são os fatores, não é, que influenciam o espírito encarnado na construção dessa sua escala de valores? Aqui eu relacionei alguns, deve ter outros, mas aqui eu julguei que eram os mais importantes. Já fiz também uma escala aqui de valores que nós entendemos que influenciam nas nossas escolhas, não é? Então, a principal delas, baseado na doutrina, é a forma como encaramos a vida física. Sim, a maneira como a gente encara a vida física, ela tem um fator muito importante na construção dos nossos valores e, consequentemente, na forma como nós vamos nos conduzir aqui na jornada. Se nós compreendemos que temos apenas essa existência e quando termina a existência, nada mais existe, naturalmente os nossos valores vão ser fundamentados nessa finitude, não é? Nós não enxergamos os valores futuros, a vida futura, o que nos aguarda depois dessa existência. E então, naturalmente, vamos escolhendo valores adequados a essa forma de pensar e, muito possivelmente, serão valores mais imediatos, porque precisamos cuidar e precisamos viver essa jornada que em breve ela termina. Mas se nós temos uma visão mais espiritualizada, mais ampla sobre a vida, já compreendemos que existe a vida futura, que Deus nos concede novas oportunidades, aí a nossa escala de valores começa a ser influenciada de uma maneira mais diferenciada. Outro aspecto que influencia muito na construção dos nossos valores, as pessoas com quem convivemos desde o berço. Nós já sabemos que a família que nos acolhe no nosso processo reencarnatório são aqueles espíritos responsáveis por nossa condução aqui no plano material. Então, a depender dessas pessoas que convivem conosco no núcleo familiar inicialmente, é que nós vamos desde o berço
já construindo esse conceito psicológico chamado escala de valores. Daí a importância, gente, dos pais, das pessoas que convivem conosco, dos educadores, para que a gente possa, no novo processo reencarnatório, ir sedimentando em nosso psiquismo novamente uma escala de valores que seja suficiente e capaz de nos conduzir aqui na nova jornada material. Outro aspecto importante na criação da nossa escala de valores são os nossos desejos, não é? Então nós vamos nos corporificando, crescendo aqui na jornada física e vamos naturalmente tendo nossos anseios, nossos desejos, e os nossos desejos falam muito na construção dos nossos valores, não é? Então, a depender daquilo que nós desejamos, nós passamos a eleger como prioridade, passamos a dar valor a certos aspectos da nossa existência. Outra coisa fundamental é a nossa bagagem espiritual, que é o nosso grau evolutivo. Já chegamos de outra existência para essa nova oportunidade redentora, mas nós temos o nosso grau espiritual. Quanto mais evoluído o espírito entendemos pela doutrina, melhor e mais aperfeiçoado serão os seus valores. Se temos fé ou não, isso também define a nossa escala de valores. Já tratamos aqui no nosso canal de estudos espíritas. A fé humana e a fé divina, ambas são fundamentais para a nossa condução. Então a questão da pessoa ter ou não fé também já influencia na formação dos seus valores. E finalmente eu coloquei aqui a instrução humana, ou seja, aquilo que nós aprendemos também intelectualmente vai influenciar. Então, a forma como encaramos a vida, as pessoas com quem convivemos desde o nosso berço, nossos desejos, nossa condição espiritual, a nossa fé maior ou menor e também a instrução humana, todos esses fatores influenciam quando nós vamos psicologicamente construindo a nossa escala de valores que vão sim definir a forma como nós vamos viver, aquilo que nós vamos realizar na jornada e de que maneira nós vamos realizar. Então, os espíritos dizem assim, conhecendo isso, é fundamental que a gente esteja sempre fazendo uma reflexão de que valores estão formados a nossa escala. É muito importante isso. Por quê, gente? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos um caminho para seguir aqui na jornada física justamente baseado nos valores nos quais nós acreditamos. Então, é com o livre-arbítrio que nós vamos utilizando a nossa escala de valores e traçando o nosso próprio caminho aqui no campo material. Vejam bem, como é importante, não é, esse exame da nossa escala de valores, onde nós estamos enquadrados, porque dizem assim os espíritos, para muita gente a ingratidão é uma lei. Eu sou assim e está acabado. E nós sabemos que diante das leis divinas, a ingratidão é uma grave dificuldade que nós ainda carregamos espiritualmente. E traz sim, não é, muitas consequências dolorosas para nós e para as pessoas que nos cercam. Outras pessoas encaram a frieza como o seu natural. E os espíritos dizem assim, é muito triste, não é? Aquela pessoa que é completamente fria, indiferente aos seus irmãos. E muitas pessoas elegem a frieza como um dos valores que lhes são importantes. Para outros, o egoísmo é bandeira
de conquista. E que conquistas são essas? Normalmente enxergando só a si, sem medir o que está causando nas outras pessoas. Outro escolhe, não é, os artifícios da desonestidade. Colocam lá na sua escala de valores a desonestidade como uma meta, como algo que lhe traz prestígio. Por isso ele atribui à desonestidade valor para si. E aí os espíritos dizem assim: com essa escala de valores, indiferente às pessoas, com pouco respeito a si mesmo, nós vemos perplexos na sociedade, algo muito adoecido, não é? A maldade prosperando, a irresponsabilidade crescendo, a imoralidade dominando atitudes, as famílias em dificuldades, a falta de educação marchando a passos largos e o materialismo, não é, dominando os psiquismos menos atentos. E como mudar, gente, essa escala de valores? A doutrina espírita, ela nos recomenda algo muito importante. É basilar dentro da doutrina. É aquilo que os espíritos chamam de reforma íntima, que é aquela mudança pessoal, intransferível e que vai passo a passo. Mas para que a gente comece a nossa reforma íntima, é preciso que a gente faça realmente uma introspecção, examine nesse ponto mesmo da nossa vida que valores são esses que nós acreditamos. Quais são os valores que nós elegemos para a nossa existência? Como é que anda a nossa escala de valores? Nós já tratamos aqui, não é? Muitas vezes, os dissabores nos alcançam e nós não entendemos o porquê. O que é que dizem os espíritos? São aqueles tormentos voluntários do nosso dia a dia mesmo. Então, para que a gente inicie nossa reforma íntima, trazendo para dentro de nós realmente valores mais nobres diante da vida, é preciso que a gente se conheça, que a gente se examine, que a gente perceba qual é a minha escala de valores que está me trazendo desde o berço até agora. Que consequências esses valores que eu elegi como coisas importantes estão trazendo o que para a minha existência, né? Então eu fui buscar um grande líder espiritual que desencarnou em 2011, algo até recente, né, na nossa história, que era considerado até um avatar pelo povo da Índia, ou seja, uma figura, digamos, divina, não é? Reencarnada. Eu estou falando aqui de Satya Sai Baba. Sai Baba, aos 14 anos, virou-se para sua mãe e disse assim: olhe, a minha função aqui no mundo físico é a regeneração espiritual da humanidade. Então, Satya Sai Baba, ele criou dentro do mundo muitos centros de educação em valores humanos. E é algo bem interessante para a gente perceber quando refletimos sobre nossa escala de valores. Segundo esse programa de reeducação espiritual e humana de Sai Baba, ele elege 5 valores que ele julga fundamentais para a nossa felicidade aqui no plano material. Ele diz assim: os principais valores humanos são a verdade, a ação correta, a paz, o amor e a não violência. Então, todos os centros de ensinos humanos de Satya Sai Baba, espalhados pelo mundo, eles são calcados nesses 5 valores que Sai Baba chamava de reais valores humanos que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia. E a doutrina espírita, então, nos traça um perfil, não é, do que nós chamamos o homem de bem.
é aquele perfil que, segundo os espíritos superiores, nós deveríamos perseguir através da nossa reforma íntima, pessoal e intransferível. E aqui eu vou ler para nós algumas características daquele que os espíritos elegem como realmente um homem de bem na sociedade. Os espíritos dizem assim no capítulo 17 do Evangelho, que é sede perfeitos. Eles dizem que essa relação não se esgota, mas elegem aqui alguns itens importantes na característica do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, meus amigos, traçam aqui os espíritos para todos nós o que eles enxergam que são pessoas de bem, que souberam realizar uma boa escala de valores e com essa escala de valores foram se conduzindo aqui na vida física com essas características que acabamos de ler para mim e para todos nós. Então é muito importante, gente, que mesmo que nós já digamos assim, eu tenho uma boa escala de valores, mas vez por outra é natural, pela nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, que a gente navegue, que a gente transite com a nossa escala de valores em valores importantes que alimentam o nosso espírito, como nós naveguemos também em valores que não são tão bons. Justamente aquele fator que influencia muito, que é a nossa condição espiritual. Então é importante que no nosso dia a dia nós possamos ir realmente avaliando aonde nós estamos atribuindo valor. Isso tem feito bem à nossa existência. Aí a finalidade desse estudo é a nossa reflexão diária sobre os valores que nós estamos elegendo para a nossa própria existência. E aí nós vamos concluindo o estudo com uma recomendação muito importante do Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito que foi um grande farol no espiritismo para nós, e ele diz assim: eu me preocupo sem cessar com o que pode aproveitar a minha alma, considerando esta vida, com todas as glórias que oferece, uma simples parada, um pouso na infinita viagem que temos que fazer em busca da casa do Pai. Então veja, gente, que Bezerra, divinamente falando, nos orienta a isso, que nós busquemos na nossa existência tudo que nos aproveita a alma, né? E considerando realmente essa breve passagem na matéria como um simples pouso, um momento de redenção nessa grandíssima viagem realmente que nós precisamos seguir até a casa do Pai.
Que Deus nos abençoe neste dia, nos dias seguintes. Peço a vocês que divulguem nossos estudos, se inscrevam aqui no nosso canal. Se gostaram, deixe o seu like, que é muito importante. Deixem também seus comentários. Isso movimenta, não é, o nosso canal de estudos. E levem as pessoas de seu convívio, do seu coração, também esses ensinamentos dos Espíritos. Muita paz e luz para todos nós.